Vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Vamos ler desde o verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estágios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos. Vamos destacar esse verso. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Pai, nós temos mais uma vez a alegria de nos assentarmos aqui para ouvir Tua palavra, ouvir Tua voz. Obrigado, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Obrigado por Teu bendito Espírito que novamente fala aos nossos corações. Obrigado por este privilégio. Nós queremos
oferecer ao Senhor os nossos corações. Senhor, semeia a Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, encontra aqui aqueles que querem Te obedecer. Encontra aqui aqueles que querem recolher a Tua palavra, como preciosa que ela é, e aplicarem, receberem todo o ensino, toda a sabedoria, todo o discernimento, tudo que é proveniente desta Tua bendita palavra, que o Senhor permitiu que estivesse conosco. Nos ajuda, Senhor, para que nessa noite nada impeça o Teu propósito, o Teu desejo de cumprir em cada coração aquilo que lhe apraz. Então, por isso, nós suplicamos, ó bendito Espírito Santo, renova essas palavras aos nossos corações. Nós já ouvimos tantas vezes a respeito do Teu encontro com aqueles discípulos de Emaús. Mas nós precisamos que o Senhor fale novamente aos nossos corações. E assim, humildemente, com reverência, nós suplicamos que o Senhor sopre novamente a Tua palavra a nós. Assim, com essa expectativa, nós entregamos este tempo nas Tuas mãos, no doce nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos dito aos irmãos a respeito do capítulo 24, então, de Lucas, que esse é um importante capítulo conhecido como o capítulo das coisas abertas. Então, dissemos que ele se inicia com um túmulo, um sepulcro aberto e um túmulo vazio. Aquela tremenda ação bendita do nosso Deus ressuscitando ao seu Filho amado de entre os mortos e então testificando com evidências tão tremendas para a igreja e impactando o coração daquelas corajosas e amáveis mulheres que se dispuseram logo cedo a ir ao sepulcro buscar pelo corpo do seu amado Senhor. E então, o capítulo segue, como dissemos, com mais uma expressão bendita, tremenda, relacionada a esse abrir de coisas importantes. Primeiro, um túmulo aberto, um sepulcro vazio. Depois, e agora, esse é o foco nosso para essa noite, olhos abertos. Olhos abertos. O impacto da presença do ressurreto, que é capaz de abrir olhos abertos. E se avançarmos ainda ao final do capítulo, verso 45, nós temos novamente a expressão para entendimento aberto. Novamente, o entendimento deles é aberto. Então, pelas Escrituras, pelo falar de Deus, pela revelação de Deus. Então, nessa noite, nosso encargo está relacionado a essa porção tão conhecida dos irmãos. E eu gostaria de que nós considerássemos aí alguns aspectos relacionados a esse impacto da presença do ressurreto, da presença do Senhor Jesus, esse impacto lá, de fato, a presença do ressurreto. O Senhor, então, aparecendo a eles naquelas suas 10 aparições, aparecendo por 40 dias, manifestando, então, a tantos irmãos as evidências, a beleza da sua ressurreição. E o impacto, como já dissemos, para a igreja foi tão marcante, meus irmãos, tão transformador, tão fortalecedor, que essas pessoas, poucas pessoas, cheias de medo, com muita tristeza, com muito desânimo, foram absolutamente renovadas por essa verdade, de modo que se tornaram, então, testemunhas tão vibrantes, capazes de impactar a época, e mais do que isso,
transferirem um legado que pela graça do Senhor é comunicado pelo Espírito, mas sim através de suas testemunhas. Então a igreja tem 2000 anos de história e o Senhor vem levantando testemunhas e através dessas testemunhas o Senhor vem transmitindo esse legado poderoso, vivo, da ressurreição do Senhor Jesus. E o impacto que essa verdade traz sobre as vidas de todos aqueles que amam o Senhor e que com Ele tem uma relação viva, uma relação permanente, uma relação que cresce de fé em fé. Graças ao Senhor por isso. Nesses primeiros versos, como dissemos, os primeiros versos do capítulo, nós fizemos então umas considerações sobre aquele encontro das mulheres com os anjos e com aquele túmulo aberto e vazio. Mas nós dissemos muitas coisas a respeito disso, mas também lembramos os irmãos que esses primeiros 12 versos, eles têm outros passos, digamos assim. Os versos de 8 a 11, eles são versos que concentram a atenção não mais nas mulheres com os anjos, mas nas mulheres com os discípulos. E também o verso 12 faz uma menção importante a respeito de Pedro, meus irmãos. E nós vamos então mencionar algumas coisas breves a respeito disso, para avançarmos então para essas notas aí, relacionadas a os discípulos de Emaús. Como já dissemos, com relação a essas mulheres, interessante, meus amados irmãos, Agostinho, quando vai falar a respeito do testemunho da ressurreição, ele chama Maria Madalena de a apóstola da ressurreição. Ele usa essa expressão em relação a ela. Ele diz que ela foi aquela levantada pelo Senhor para transmitir aos apóstolos o impacto daquela primeira aparição. E então, quando essas mulheres elas são impactadas por tudo aquilo que você já ouviu na semana passada, elas então, em reação àqueles corações iluminados, porque elas foram lembradas por aqueles anjos, aquelas palavras poderosas, elas foram reveladas no íntimo do coração. Então nós dissemos para os irmãos a importância para a igreja, para você que está sentado aí hoje, irmão, a importância de que a palavra não seja apenas um discurso para sua mente, que você guarde textos, guarde expressões, vá para sua casa sabendo um pouco mais de Lucas, mas essa palavra logos, esse discurso, não se torne uma palavra revelada, uma palavra rema. Para ser mais específico, irmão, eu queria dizer para você, usando uma analogia com um registro do Velho Testamento. Você se lembra que quando Josué, ele foi então aquele instrumento de Deus para entrar na terra de Canaã. A terra de Canaã é uma figura apenas de Cristo e das riquezas insondáveis de Cristo, porque aquela terra era riquíssima, certo? Bom, quando Josué vai entrar na terra, o Senhor comunica para Josué um princípio espiritual, que está para sempre firmado para a nossa experiência espiritual. Então o Senhor diz assim para Josué: todo lugar que pisar a planta do seu pé será seu. Você se lembra, irmão? Esse é um princípio espiritual. Ele está dizendo, todo lugar que você puser a planta do seu pé no que concerne a terra, você irá desfrutar pessoalmente dos benefícios, das riquezas dessa terra e do lugar onde você puser a planta do seu pé. Eu queria fazer uma aplicação com essa questão da palavra revelada. Meu irmão, a palavra revelada, a palavra rema, ela é a palavra onde você põe a planta do seu pé. Compreende, irmão? É uma palavra que adentra os lugares, os ambientes,
os compartimentos do seu ser, de modo que ela se torna algo propriamente seu. Compreende, irmão? Isso é tomar posse das palavras que você tem ouvido, de modo que a palavra falada, então ela é uma palavra revelada, agora possuída por você. Você espiritualmente precisa ser capaz, porque o Senhor concedeu a você e a mim essa capacidade de colocarmos espiritualmente a planta do nosso pé sob as palavras que temos ouvido e recebido. Como que faz isso, irmão? Para não ficar tão subjetivo, como que é isso? Você e eu precisamos ser sérios com a palavra que temos recebido. Ela precisa ser uma palavra meditada, ela precisa ser uma palavra orada, ela precisa ser uma palavra obedecida. São todas palavras importantes que nos ajudam a compreender o que é colocar a planta do nosso pé sobre a palavra. Sabe o que acontece com a palavra falada, irmão? Com o discurso? Ela vai cumprir um tempo de maturação no seu coração e no meu coração, na sua mente, na minha mente. De modo que ela aguarda, ela é da parte de Deus, Deus revela, dá a palavra, Ele fala a palavra. Ela aguarda uma resposta de obediência, de meditação, de oração, para que ela se torne então essa palavra lembrada, entre aspas, essa palavra recebida, absorvida por você e por mim. Compreende o que isso significa? Então, aquelas mulheres impactadas por isso, nessa condição espiritual, então, elas reagem, óbvio. Todos nós que recebemos uma palavra revelada, nós iremos reagir a essa palavra, irmão. Absolutamente. Nós iremos reagir, os que estão mais próximos irão perceber nitidamente que você recebeu algo. Era o que os discípulos tinham. Você se lembra em Atos? Quando Pedro e João estão na porta do templo, então eles são interpelados por aquele necessitado, aquele aleijado, ele não tinha nada, então ele pede para eles, para que eles dessem algo. O que eles tinham, irmão? Eles tinham uma palavra revelada, eles tinham uma palavra rema, eles tinham uma palavra possuída. Então o que eles disseram? Eles disseram, nós não temos ouro nem prata. Sabe qual é o problema da igreja nos nossos dias? É que a igreja tem muito ouro e prata. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Que maravilhoso, irmão. Quem pode fazer isso? Aqueles que têm recebido, pela revelação de Deus, por meio do Espírito, uma palavra rema, que vem e gera poder em nós, autoridade espiritual, discernimento, sabedoria. Compreende, irmão? É para isso que nós fomos chamados. Ou será que não? Nós somos chamados para sentar aí e ficar ouvindo uma palavra que não é transformadora, que não é rema, que não é possuída, que não gera vidas, que dão testemunho, que tem impacto. É para isso que nós fomos chamados. Então essas mulheres, elas absolutamente imbuídas dessa revelação, elas dão então um passo, está aí no verso 9. Elas vão anunciar aquilo que elas ouviram. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Qual é seu assunto, irmão? Do que você fala bastante? Qual é seu assunto nos momentos em que você está tranquilo, relaxado, nas horas de lazer? Qual é seu assunto? É o corpo, é a comida, é o trabalho, é o dinheiro ou é o Senhor, a sua palavra? Qual é seu assunto? O que ocupa seus lábios? Faça uma leitura, você não precisa fazer uma leitura para mim. Nós precisamos, diante do Senhor, ser checados pela palavra, porque do contrário, a gente continua 10, 20, 30 anos do mesmo jeito,
senão pela misericórdia do Senhor e pelo um clamor nos nossos corações, porque o Senhor, Ele irá guardar a sua resposta e a minha resposta. Então, essas mulheres, elas deram um passo. O que elas encontraram, irmão? O que elas encontraram? Qual foi, então, quando elas deram esse passo, cheias de revelação, cheias de ânimo, o que elas encontraram? Incredulidade. No círculo mais íntimo, entre os discípulos. Elas não foram pregar o evangelho ainda não, irmão. Ninguém saiu para pregar para o Império Romano ainda não. É para o círculo íntimo, é para os discípulos. Elas voltaram para aquele coleginho bem pequeno de discípulos que estavam reunidos. O que elas encontraram? Incredulidade. Por que é importante isso? Porque eu e você, nós precisamos lidar seriamente com a incredulidade que ainda impera nos nossos corações. Compreende, meu irmão? Do contrário, o nosso coração vai esfriando ao longo da caminhada. E aí o compromisso com Deus se torna um peso, o louvar a Deus se torna uma monotonia, as reuniões deixam de ser importantes, o testemunho da fé deixa de ser algo vibrante. Compreende, irmão? Então elas encontraram incredulidade, os discípulos incrédulos, os discípulos. Você vê isso? Agora, o que aconteceu com elas? Elas desanimaram? Claro que não, por quê? Porque elas tinham uma revelação que, se o mundo inteiro dissesse o contrário, elas iam dizer, não, eu vi, ele apareceu para mim, é o que Maria tinha para dizer, não é? Ninguém, o mundo poderia negar, mas ela ia permanecer firme. Por quê? Porque era uma palavra, uma revelação possuída por ela. Você vê, irmão, o que é um encargo evangelístico? Você vê o que é um encargo da parte de Deus? Não é algo que se importa com as dificuldades, com a primeira incredulidade. Compreende? Quantas vezes que nós tentamos transmitir aquilo que nós ouvimos aqui sem uma palavra revelada? Nós queremos transmitir conhecimento. Você começa a falar, a pessoa manifesta incredulidade, você fala, você também é burro, não é possível. Você não entende, não é? Por quê? Porque nós entramos num conflito de pensamento. Enquanto que aquelas mulheres, elas eram atalaias, mensageiras, instrumentos da parte de Deus para a revelação do seu Filho. Que maravilhoso, que bênção que nós temos como igreja. Esse é o desafio para nós. Então, quando você olha essa situação de incredulidade, irmão, para usar uma figura, né? Talvez esse seja o véu mais difícil de ser rasgado. Mais difícil do que o véu do santuário. É o véu da incredulidade. Esse é o véu mais difícil de ser rasgado. E então elas encontraram incredulidade. E o que me chama muita atenção é que, se você observar aí no verso 11, olha aí. Tais palavras lhes pareciam como delírio. Isso aí é o registro dos discípulos. Não é impressionante, meu irmão? Você não fica impressionado com isso? Tais palavras pareciam um delírio. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra delírio é uma palavra única no Novo Testamento. É uma palavra única, forte, dura. É uma palavra muito dura. Sabe o que quer dizer? O sentido uma outra tradução seria histórias vãs. Eles consideraram que essas mulheres, elas estavam tendo divagações como de uma pessoa doente. É o sentido. Não é incrível isso?
Nós já dissemos para os irmãos, porque tomamos 1 Coríntios 15, e Paulo usa essa expressão vã aí. Lembra? E essa expressão significa, basicamente, irmão, algo sem efeito, algo infrutífero, algo sem verdade. Foi isso que os discípulos consideraram quando ouviram aquelas mulheres. Algo sem efeito, como um homem doente, algo infrutífero. Mas graças ao Senhor, porque ao longo da história da igreja, o Senhor sempre levantou seus servos cheios de encargo, cheios, imbuídos de revelação, cheios de posse das riquezas insondáveis de Cristo. E eles então, em detrimento da resposta positiva ou negativa dos que ouviam, eles importavam-se em agradar a Deus muito mais do que aos homens. Então, graças ao Senhor. Esses são os servos, os verdadeiros servos de Deus, e essas mulheres são só uma figura disso. Para nós completarmos então o que eu disse, você tem aí o verso 12. E o verso 12 vai fazer uma abordagem aí a respeito de Pedro. E vai dizer que Pedro, quando ele ouviu esse relato, embora tenha soado como incredulidade, e nós não podemos deixar de dizer que um dos apóstolos, dos discípulos, que disseram que essas mulheres estavam divagando como um doente, é Pedro. Mas só que, quando nós juntamos o registro de Marcos a esse registro que você tem aí de Lucas, tem algo muito importante lá no registro de Marcos. Porque em Marcos 16, 7, depois você procura lá, tem uma expressão importante. É dito que aquelas mulheres, aqueles varões, aqueles homens resplandecentes, eles disseram algo que só é registrado por Marcos. Por quê? Porque Marcos faz um registro segundo o testemunho de Pedro. E então, porque o registro de Pedro, ele traz algo que foi muito importante para esse homem. E o que diz lá em Marcos 16, 7? Diz que aqueles homens disseram assim: diga aos meus discípulos, diga aos discípulos dele, aqueles homens disseram, e a Pedro, diga aos discípulos dele e a Pedro que ele vai se encontrar com vocês na Galileia. Que maravilhoso. Por quê? Porque nós sabemos que quando Pedro, cheio de incredulidade ainda, ouviu isso, ele correu para o sepulcro. E nós sabemos, pelo registro de João, que Pedro tinha sido recolhido por João para sua casa, depois daquela trágica experiência de negação. Porque João tinha uma casa em Jerusalém. E então João recolhe Pedro para sua casa. Então Pedro, não só Pedro, João recolhe uma outra pessoa para sua casa. Ele recolhe também Maria. Então, eles são recolhidos para a casa ali de João, e Pedro ouve esse testemunho, corre para o sepulcro e João corre junto. Quando nós lemos o registro de João, nós vemos que João chega primeiro. João era mais novo do que Pedro, corre mais, chega primeiro ao sepulcro. Então é dito que eles, baseado então nisso, eles se inclinando-se ou abaixando. O João se inclinou, abaixou, Pedro chegou depois e entrou no sepulcro, inclinando-se e abaixando, viu os lençóis e creu. É o que é dito para nós aí. E foi para casa maravilhado disso que tinha visto. Está aí o verso 12. Agora, eu queria apenas fazer um destaque muito importante, irmão. Porque a expressão aí do verso 12, abaixando-se, me chama muita atenção. Por quê? Porque o natural nos ajuda a explicar o espiritual.
Então, abaixando-se, eu creio, meu irmão, firmemente, que tem algo que nós precisamos compreender em relação a essa atitude. Abaixando-se para ver e crer. Essa atitude literal que eles tiveram, porque talvez aquele túmulo fosse baixo, então eles tiveram que se abaixar para entrar e ver. Mas essa atitude literal de abaixar-se em humildade para ver algo e para crer, então nós precisamos que o Senhor nos ajude para nós compreendermos o que ela significa espiritualmente. O que significa esse abaixar-se? Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez, pense comigo, talvez esse tenha sido o primeiro passo visto pelo nosso Senhor na vida de Pedro como uma nota de arrependimento, que então marcou o início de um posterior encontro particular, que então é registrado para nós. Sem nenhuma marca de como foi esse encontro, nós não sabemos. A Bíblia só diz, o Senhor apareceu a Simão. Nós só sabemos isso. Apareceu a Simão. Nós sabemos que o Senhor apareceu 2 vezes a Simão. Primeiro, só a ele num encontro particular, depois o registro de João 21, lá no mar de Tiberíades, com todos aqueles discípulos. E então na praia o Senhor se revela agora, restaurando um outro aspecto da vida de Pedro. Mas aqui nós vamos nos concentrar nessa aparição pessoal, porque nós não sabemos o que aconteceu. O Senhor amado agora apareceu àquele que deliberadamente tinha negado ele. Irmão, isso foi de um impacto tão poderoso para a igreja, que esse registro é feito por Paulo depois. Paulo, quando vai falar sobre isso, lá em 1 Coríntios 15, ele diz, apareceu a Cefas. Quando nós olhamos aqui nos evangelhos, apareceu a Simão, por causa do peso de testemunho que isso teve para a igreja. Por que o Senhor fez isso? Porque aquela era uma coluna importante do seu testemunho, que precisava ser recuperada, restaurada na sua vida pessoal. Então, o Senhor amável que é, o Senhor que não pisa a cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega, o Senhor, então, aquela cana quebrada que era Pedro, despedaçada, o Senhor aparece pessoalmente a ele. Pessoalmente. E então nós só temos essa nota. Apareceu a Simão. Que fato poderoso para a igreja foi esse? Pedro certamente estava em Jerusalém. Ele foi recolhido por João para a casa de João. E o Senhor buscou a Pedro. O Senhor buscou a Pedro para um encontro particular. Será que nós podemos imaginar o que aconteceu nesse encontro, irmão? Porque nós estamos vendo olhos abertos e certamente esse encontro de Pedro com o ressurreto produziu no seu coração tantas marcas, tantas evidências. O que nós podemos garantir? Certamente, meu irmão, não tenha dúvida de que nesse encontro, aquela vergonha, o pecado e a vergonha da negação foram tratadas. Será que nós podemos imaginar como foi isso? Como o Senhor tratou essa vergonha desse fato inegável diante das pessoas? Pedro negou e o Senhor o procurou. O Senhor, aquele que foi negado, ele não esperou que Pedro o procurasse. Irmão, como nós precisamos de graça da parte do Senhor para aprender com Ele. Porque nós somos tão miseráveis. Nós somos tão miseráveis. Nós achamos que os outros são devedores nossos. Então nós não procuramos ninguém. Nós não retratamos. Nós impedimos o canal de fluidez de perdão. Nós impedimos a liberalidade de comunhão. Por quê? Porque nós somos miseráveis, egoístas. Nós queremos para nós, mas o Senhor não é assim. Então o Senhor foi desentupir aquele canal de comunhão.
E o Senhor, o que foi negado, Ele procurou a Pedro. Ele foi a Pedro. E certamente, de uma vez para sempre, essa questão da negação foi resolvida. Resolvida. O Senhor certamente olhou para ele, e nós podemos imaginar, e disse: eu sou o teu Senhor que vive, e os teus pecados estão perdoados. Que maravilhoso. Que relação é essa? Que gloriosa relação o nosso Senhor tem conosco. Porque Ele é o mesmo, hoje, ontem, e o será eternamente. Graças ao Senhor, esse é o nosso amado. E então Ele busca Pedro. E o que nós concluímos? Que aquela pedra, com todos esses 3 passos que demos, qual é a conclusão? Aquela pedra removida, ela não somente abriu olhos, mas aquela pedra removida, aquela ressurreição gloriosa, ela removeu mais do que a pedra. Ela removeu o medo, ela removeu a tristeza, ela removeu o desânimo, ela removeu a depressão de Pedro, ela removeu tantas coisas da igreja, liberou o coração dos seus amados, para que eles então pudessem ser suas testemunhas. Que maravilhosa ressurreição. Que fato é esse? Então, graças ao Senhor, porque o medo e o lamento, a tristeza, a angústia, a depressão foram removidas por aquela bendita ressurreição. Não procurem entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, ressuscitou. Essa é a mensagem do céu, promovida então por aquelas testemunhas, aqueles mensageiros, aqueles anjos. E então, seguindo, aquelas pessoas que tiveram esse medo removido, então se tornaram testemunhas poderosas, testemunhas que agora, aqueles mesmos que estavam tristes, acovardados, trancados dentro de casa com medo dos judeus, agora eles passaram a não temer os açoites, a não temer a prisão, a não temer as autoridades, a não temer nada, porque eles estavam imbuídos de uma palavra revelada, irmão, de uma verdade revelada. Você não anela isso, irmão? Não é isso que você deseja? Será que você não quer ir para sua casa hoje com uma palavra revelada que te torne uma testemunha de algo, de alguém, do nosso amado? Não é esse o teu desejo? Então nós precisamos olhar com responsabilidade essa palavra que tem sido semeada aqui há tantos anos, para que essa palavra ela produza em nós um testemunho, essa assembleia seja um testemunho muito maior do que ela foi até o dia de hoje, nessa cidade e desde essa cidade para muitos lugares. Graças ao Senhor, que nós não fiquemos dormindo, cochilando em cima do que o Senhor já fez. Mas que nós tenhamos um anelo, como aquele anelo de Calebe. Quando diante daquela terra, para possuir a terra, com 85 anos, irmão, ele olhou para Josué e disse: me dá aquele monte cheio de inimigos, porque eu vou destruir os inimigos, eu vou tomar posse daquele monte. Porque esse era o espírito jovem, era o espírito poderoso, era o espírito de testemunha que tinha Calebe. Agora, o Senhor precisa recuperar isso nos nossos dias. Com quem Ele vai contar? Ele precisa contar com você, irmão. Ele precisa contar comigo. Será que nós estamos dispostos? Será que o Senhor ouve do nosso coração um amém, Senhor? Eu quero. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe o quanto eu sou incapaz. O Senhor sabe o quanto eu sou fraco. Então o Senhor vai perguntar para você: mas quem é forte? Eu sou forte. Eu sou forte. Eu tenho todo o poder. Eu não estou contando com você para encontrar poder em você, porque você não tem. Mas eu tenho todo o poder. Porque todo o poder te foi dado nos céus e na terra.
E então o nosso amado Senhor pode nos revestir, compreende? Então agora eles tinham toda essa capacidade para enfrentar martírio, para enfrentar as autoridades, para pagar com a vida alegremente, de modo que o imperador romano, no início da história da igreja, aqueles malucos imperadores, eles mandavam abrir os cristãos para ver o que tinha dentro deles, porque eles morriam alegres, porque eles eram testemunhas vibrantes. Compreende isso, irmão? Agora, e nós? Será que nós somos como os discípulos de Emaús, que andavam tristes, desanimados, porque tudo acabou para eles? Até que tiveram um encontro com o ressurreto. Agora, eu e você, nós temos sido impactados por essa vida de ressurreição? Ela tem marcas na nossa vida, de modo que esse impacto, então, nos tornou e tem nos tornado testemunhas vibrantes, aqui, ali, acolá, onde na esfera que o Senhor nos der. Para muitos de nós, como pais, é apenas a esfera da nossa casa. E amém por isso. Agora, o problema é quando nós não temos dado testemunho nenhum. Os nossos filhos se perdem, se desanimam. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos desperte. Já é tempo de nós estarmos despertados. E então, seguindo aquelas testemunhas vibrantes, cheios, fortalecidos, cheios de coragem, agora de alegria, passaram a testemunhar a respeito do Senhor. Aquela profunda transformação na vida deles, na mente deles, nas reações deles, fortalecidos por esse fato da ressurreição. Agora, irmão, tem um versículo em Romanos, muito maravilhoso, Romanos 8:11, que eu gostaria de pensar uma expressão de Romanos 8:11 que diz assim: o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará vocês. É o que o apóstolo Paulo está ensinando em Romanos. Uma vida em dependência desse Espírito que nos foi dado na medida em que o nosso bendito Senhor ascendeu aos céus e derramou isto que vedes e ouvis. E que nós vemos e ouvimos hoje nas nossas vidas. Esse mesmo Espírito, ele opera, ele habita, ele vivifica a sua vida e a minha vida. E então as nossas reações, as nossas mentes, a nossa vida, ela precisa transmitir um testemunho desse poder da ressurreição. Dessa vida que opera em nós, essa vida imortal, essa vida incorruptível, essa vida celestial. É por isso que Paulo pode dizer assim: olha, agora você pode pensar nas coisas lá do alto. Porque você recebeu uma vida celestial que tem aspirações sublimes, que anela pelo céu, que ergue os olhos, que ergue o coração. Compreende, meu irmão? Que o Senhor nos encha, então, de disposição para responder a essa vida no Espírito. Para nós sermos um povo que aprende a perceber os sinais do Espírito que em nós habita. Para nós não sermos um povo que entristece o Espírito, que apaga o Espírito, que extingue o Espírito. Mas sermos um povo que está sensível a esse que está do nosso lado. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro da mesma qualidade, outro Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, Deus o Espírito, para se colocar do seu lado, Paráclito, para ser um tutor, um condutor, um amigo presente, que vai dar a mão para você, para te conduzir.
Será que nós temos experimentado isso? Será que nós temos respondido a essa qualidade de vida ou não? Então, seguindo, eu gostaria que nós observássemos agora, no tempo que nós ainda temos aí, esse texto dos discípulos de Emaús. E que nós olhássemos para o impacto da ressurreição na vida deles. Então, eu gostaria de destacar 4 passos na vida deles aí no texto, que nós podemos ver a reação, a mente, o coração deles antes do impacto dessa vida e depois do impacto dessa vida. Então, vamos lá. Vamos considerar aí alguns desses aspectos aí. Vamos observar primeiro essa questão da vida deles antes desse impacto. E queira o Senhor que nenhum de nós se identifique com esses pontos. Por quê? Porque nós já temos sido impactados pelo ressurreto. Compreende? Você já tem uma experiência com o Senhor, você viu o Senhor é o teu Senhor e você é dele. Você creu nele, entregou sua vida a ele. Então a nossa vida deveria ter marcas ou impactos do ressurreto. Agora, esses discípulos aí de Emaús, vamos observar primeiro os versos 14 e 15. Aí do capítulo 24. Diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Impedidos de o reconhecer. Então, primeiro aspecto significativo aí. Veja só, irmão. Quando as nossas vidas, quando nós ainda carecemos de um impacto maior dessa ressurreição bendita, do poder dessa ressurreição, quando nós ainda carecemos, uma das evidências, dos sinais, é que a nossa percepção espiritual da presença do Senhor fica comprometida. Porque o Senhor estava ao lado deles, perto deles, se colocou junto com eles. Eles não percebiam. Eles não percebiam. Eles não conseguiram identificar o Senhor. Seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não perceberam. Quantas vezes nós não conseguimos perceber nos nossos caminhos, nas nossas vidas, nas nossas reuniões? Quantas vezes nós estamos reunidos na presença do Senhor, Ele vem e se coloca entre nós, mas quantos saem da mesma maneira que entraram? Porque não perceberam, o Senhor está perto, o Senhor está ao lado, mas não perceberam. Não tiveram nenhum impacto. Seus olhos estavam como que impedidos. E essa percepção, ela é uma marca do impacto dessa verdade gloriosa. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E na medida em que essa verdade vai sendo apropriada por você e por mim, o que aumenta? A nossa percepção espiritual, irmão. Ela aumenta, claro. E então, nós podemos passar dias de tristeza, dias de angústia, dias de medo, dias de dificuldades, mas o Senhor está ao lado, porque qual é a promessa? Eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu todos os dias estarei contigo. Não é essa a promessa? Agora, qual é o nosso problema? É que quando nós enfrentamos tristezas, lutas, medos, e quando essas realidades, no caso aqui nós estamos falando da ressurreição, o poder da ressurreição, não é experimentada por nós. Nós ainda não tomamos posse dessa verdade.
Qual é a consequência? Onde está o Senhor? Nós não sabemos onde está o Senhor. Nós não sabemos, não percebemos. Nós achamos que estamos sozinhos. E então, quantos de nós aqui estamos cheios de problemas? Por quê? Porque nós nos sentimos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, compreende, irmão? Então, como nós precisamos de clamar ao Senhor, Senhor, eu quero ter meu coração aquecido, meus olhos abertos, pela realidade espiritual da tua ressurreição. Eu quero compreender o que isso significa no íntimo, no meu ser, colocar a planta do meu pé sobre essa verdade. E assim, nós então seremos cheios daquilo que o Senhor tem desejado nos dar. Primeiro ponto, esse. Segundo aspecto, olha comigo aí o verso 25. Diz assim: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Eles estavam com seus olhos impedidos, não discerniam a presença do Senhor e também eles não leram a palavra com revelação. Eles estavam impedidos também para a revelação da palavra. Eles estavam impedidos para que essa verdade, que é amplamente compartilhada na palavra. Por que nós sabemos? Porque se você seguir, o Senhor vai tomar a palavra e vai tomar toda a Escritura e vai repartir, ensinar eles a respeito do que as Escrituras falavam dele. Será que nós podemos imaginar o que o Senhor falou para eles, irmão? Será que nós podemos imaginar? Nós deveríamos imaginar, sabe por quê? Porque o Senhor tem falado também conosco. E então o Senhor poderoso tomou aquelas Escrituras, todas as Escrituras davam testemunho dele. Será que você pode imaginar o Senhor tomando o Pentateuco e explicando, tomando frases maravilhosas? Vamos lembrar aqui de Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros. Você imagina o Senhor dizendo para eles: você lembra daquele menino profetizado por Isaías, que o governo estaria sob seus ombros, que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Esse sou eu. Será que nós podemos imaginar o Senhor passando pelos profetas, pelos salmos, pelos históricos, pelo Pentateuco, anunciando que todas as Escrituras falavam a respeito deles? Mas eles estavam impedidos. Irmão, preste atenção, a palavra bendita de Deus está nas suas mãos e você irá responder ao Senhor. Porque tem tantas verdades que nós já deveríamos saber bem. É isso que o Senhor está tratando com ele. Quando olha para eles e diz: ó nécios e tardos, tolos, sem prioridades. Vocês estão buscando outras coisas, nécios, lerdos. Vocês estão procurando outras coisas. Vocês já deviam saber o que todas as Escrituras testemunham a meu respeito. Vocês já deviam crer no testemunho da Escritura. Agora, eu e você, se nos caminhos das nossas vidas, nós não experimentarmos essa revelação da palavra, irmão, essa luz da palavra, nós iremos ter um caminho de peregrinação cheio de descaminhos, cheio de temores, cheio de medos. Se essa bendita palavra não for luz para as nossas vidas. Salmo 119, lembra? Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus
caminhos. Agora, eu queria fazer uma relação para você com duas citações de Êxodo e Levítico. Tem um versículo em Êxodo e em Levítico que é praticamente idêntico sobre essa questão da palavra e do Espírito que acabamos de mencionar. Então, abra comigo, por favor, em Êxodo 27, 20, para ver um verso importante. Êxodo 27, versículo 20. Veja que versículo maravilhoso, irmão. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira. Azeite puro de oliveira. Que maravilhoso, irmão. Graças ao Senhor, porque todos nós aqui, essa ordenação é para nós. Todos nós temos recebido, porque Ele derramou sobre nós o bendito azeite puro de oliveira. E então, diga aos filhos de Israel, trarás o azeite puro de oliveira. Você vai trazer o azeite que foi derramado sobre você, esse bendito Espírito que tem sido honrado na sua vida, que tem sido Senhor do seu coração, a quem você tem dito, sim, Senhor. Esse bendito Espírito que tem te guiado a toda verdade, que tem te conduzido a toda verdade, esse você trará. Quando que você trará? E qual a finalidade? O texto continua e diz assim, batido para o candelabro. Irmão, o candelabro é uma peça muito importante. É uma figura bendita de Cristo, como todos os utensílios do tabernáculo. Mas o candelabro também é uma figura da igreja. Maravilhoso candelabro de Deus, luz que alumia de fronte. Você lembra dessa expressão? Porque o candelabro não lançava luz sobre si mesmo. O candelabro alumiava de fronte. Porque nós não fomos chamados para holofote sobre nós. Nós fomos chamados para ser luz de Deus para outros, testemunho de Deus, compreende? Então o candelabro, você vai trazer o azeite puro para o candelabro. Agora olha como termina o texto. Para que haja lâmpada acesa continuamente. Para que haja lâmpada acesa continuamente. Lâmpada na Bíblia, ela é um dos significados de lâmpada aí, é a palavra de Deus. Então você traga o bendito Espírito de habitação, para que então ele se una à palavra e haja luz continuamente, revelação continuamente. Compreende, irmão? Agora, abra aí comigo em Levítico 24. Levítico 24, verso 2. Veja aí. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada continuamente. Que o Senhor nos encha de desejo, de respondermos então a esse desejo que Ele tem no coração dele, de que nós sejamos luz continuamente. Irmão, o Espírito e a palavra são um par inseparável. O Espírito e a palavra são um par inseparável. Já disse um irmão do passado que a bendita locomotiva da palavra precisa do trilho do Espírito. E então nós, pela graça do Senhor, habitados pelo Espírito, nós podemos trazer azeite puro de oliveira, compreende, irmão? Então a palavra do Senhor é unida, essa palavra que você está recebendo, ela é unida com que finalidade? Haja lâmpada continuamente. Que nós sejamos esses que meditam na palavra, que amam a palavra, que guardam e memorizam a palavra, que leem a palavra, que damos um testemunho de amor pela palavra para os nossos filhos. Os nossos filhos, seu filho precisa te ver com a Bíblia aberta, irmão.
Seu filho tem um testemunho de quê? Ele te vê só com o celular na mão? Ou ele te vê com a Bíblia aberta, gastando tempo com Deus, com a palavra de Deus, comendo a palavra? Que o Senhor nos encha de encargo e de desejo, de anelo, compreende? Mais um ponto. Terceiro ponto. Olhos impedidos para o testemunho dos irmãos, versos 22 a 24, lá de Lucas. Versos 22 a 24, dizem assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E o texto segue. Então, o que essa vida de ressurreição, ou a falta do impacto dessa vida, a falta de realidade da vida de ressurreição, nos torna incapazes de reconhecer o testemunho de outros. Nós vemos um testemunho vibrante, pessoas que são transformadas, mas nós dizemos: eu não vi. Se eu não... É uma atitude como a de Tomé, imperando nos nossos corações. Se eu não puser a minha mão. Compreende, irmão? Que o Senhor nos ajude, para que nós não sejamos esses que recusam. Embora vejamos vidas transformadas, não damos crédito. Não damos crédito. Nós desqualificamos o testemunho dos irmãos. Sabe o que é isso, irmão? É por causa da frieza, da malignidade do nosso coração e da falta de realidade espiritual dessa vida ressurreta. Os nossos olhos ficam impedidos. Nós não conseguimos nos alegrar com o testemunho dos irmãos. Nós não conseguimos ter esperança olhando para a vida do irmão que tinha dificuldade, avançou e tem avançado e tem dado um testemunho. Nós não conseguimos reconhecer isso. Nós sentamos para lamuriar. Sentamos para falar mal do contexto que nós reunimos. Porque lá é assim, porque lá é assado, falta isso, falta aquilo. Mas nunca começa por nós. Nunca começa com a nossa vida. Nós nunca estamos dispostos a ser uma resposta para essas questões. Que o Senhor desperte o nosso coração para que sejamos então essas testemunhas vibrantes. E o quarto aspecto aí dessas vidas antes do impacto da ressurreição. O quarto aspecto seria o verso 20. Observa aí comigo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é esse o terceiro dia, que tais coisas sucederam. Então o que nós vemos? Nós vemos uma dupla de discípulos indo embora. Desistiram. Por quê? Porque ainda não tinham sido impactados por essa realidade espiritual. Quantos de nós aqui, meus irmãos, quantos de nós aqui passamos muitas vezes por essa experiência, porque ainda não recebemos o devido impacto dessa vida ressurreta. Então nós ouvimos muitas vezes coisas assim: vou largar a mão de tudo. Estou cansado, não quero mais saber de nada, não é isso? Quantas vezes? Quantos de nós aqui já foram e voltaram? Quantas? O que mais é necessário? Senão um impacto pessoal, porque nós queremos transferir a culpa para os outros. Ah, mas fulano é assim, fulano faz assado, eu me desanimei, porque eu vi isso, vi aquilo, e a nossa vida continua da mesma maneira. Que o Senhor nos ajude, para nós sermos então esses instrumentos, esses que não desistem. Sabe que a palavra entristecidos aí, que aparece no verso 17, no parte final,
aparece assim, e eles pararam entristecidos. Um dos sentidos da palavra entristecidos aí é ressentimento. Ressentidos. Eles estavam ressentidos. Por quê? Porque eles esperavam que ele haveria de ser o libertador de Israel, mas só que ele morreu, tudo acabou, nós estamos desanimados. Para eles, tudo acabou naquela sexta-feira. E quantos de nós aqui que precisamos então de ajuda da parte do Senhor, para que essa verdade venha destruir esses pensamentos de desânimo, esses pensamentos de desistência, vou desistir de tudo, vou largar a mão. Sabe o que pode destruir esses pensamentos, esses sofismas, irmão? Sabe o que pode arrebentar essas fortalezas que se alojam na nossa mente? A ressurreição bendita, o poder da vida de ressurreição. Pode destruir esses sofismas que se alojam na nossa mente, de modo que o nosso testemunho irá mudar. Que o Senhor faça isso conosco. Vamos mais, um pouco mais. Agora eu gostaria de observar os discípulos após o impacto dos olhos abertos. No momento, então, que esses olhos foram abertos, algo aconteceu na vida deles. Então, o primeiro aspecto aí, primeira coisa impressionante, os olhos deles, e isso está no verso 31, foram abertos, se você observar desde o verso 26, os olhos foram abertos pela explicação da palavra, pela revelação da palavra. Por uma palavra comunicada e ouvidos que se dispuseram a receber. Então, essa palavra, o impacto dessa palavra falada, abriu os olhos do coração deles. E graças ao Senhor, irmão, a fé, a nossa vida de união com Cristo, uma vida mais unida com Cristo, a fé vem pela pregação da palavra. A fé aumenta pela pregação da palavra. É por isso que nós nos reunimos para compartilhar a palavra, irmão. Não tem outra razão. É para que Cristo seja visto e para que a fé aumente. Fé é o quê? Fé é uma vida de união com Cristo. Para que a sua vida de união com Cristo e a minha aumente, se fortaleça, robusteça. É para isso que nós estamos aqui. Então, graças ao Senhor por esses olhos que são abertos mediante a revelação da palavra. Agora, para isso, nós então precisamos ser responsáveis com essa palavra. A palavra é fonte de santidade. Você quer entender, quer conhecer, quer mais a respeito de santidade, a palavra é a fonte. A respeito de sabedoria, a palavra é a fonte. A respeito de disciplina, a palavra é a fonte. Você quer a respeito de consolo, a palavra é a fonte. A palavra de Deus é essa bendita fonte. E se ela não estiver aberta nas nossas vidas, então o resultado será desânimo, tristeza, descaminho. Que o Senhor nos ajude para que essa frieza seja banida dos nossos corações por meio da revelação da palavra falada. Vamos mais, segundo aspecto aí desse impacto, agora depois de olhos abertos. Então versos aí de 29 a 32, não vou ler, vou só citar esses versos aí importantes a respeito desse constrangimento, do Senhor ficar com eles. Os corações ardem pela presença e pela comunhão com o Senhor. Na medida em que os olhos do coração são abertos pela palavra, o coração passa a arder. Agora, irmão, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um coração arder? Você já teve essa experiência, irmão? Você conhece isso? Você sabe que é um coração ardente? Sabe qual é o sentido da palavra aí? Ardia, queimava. Outro sentido, iluminado. Um outro sentido, aceso. Você sabe o que é um coração que queima, que arde? Você já teve essa experiência, irmão?
Você está tendo essa experiência porque a palavra de Deus está sendo falada. E a minha pretensão é ser apenas um canal para que a voz do Senhor seja ouvida no seu coração. E então o seu coração arda. É isso que nós precisamos. Alguns sinais práticos de um coração que arde. Irmão, você vai ter desejo e alegria de adorar o Senhor. Você tem anelado pelos hinos de louvor, meu irmão. Você tem prazer, alegria de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Ou não? Essa é uma marca de coração ardente. Você tem tido... As reuniões, elas são um peso para você. Você está aí, quase que dormindo de sono. Ou as reuniões, elas acendem o seu coração, porque a palavra toca as cordas do coração. Ah, irmão, que o Senhor nos ajude para nós deixarmos de ser hipócritas diante dEle. E então nos apresentarmos verdadeiramente para que Ele sonde os nossos corações, cheque o nosso coração. E nós sejamos um povo tocado, que o coração diante de Deus arde. Que buscar o Senhor, que ter comunhão passa a ser um deleite. Que nós passamos a desejar, a anelar. Tudo deixa de ser monótono e enfadonho. E passa a ser extraordinário. Por quê? Porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor está a falar, a passear, a tocar cada coração. Compreende? Então que o Senhor nos ajude, porque esses que tiveram os olhos abertos, então o coração passou a arder. Não nos ardia o coração enquanto ele expunha as Escrituras. Que coisa maravilhosa! A palavra enchendo corações. Sabe, meu irmão, nós precisamos clamar: Senhor, acende o meu coração. Senhor, acende o meu coração. Esse precisa ser nosso clamor. Terceiro aspecto, eles ofereceram hospitalidade. Eles ofereceram hospitalidade, irmão. Quando nós olhamos para esse texto, nós muitas vezes dizemos assim: Senhor, entra no meu coração. Senhor, entra, fica comigo, para que o Senhor cuide de mim. Mas o sentido do texto não é esse. Eles estavam oferecendo cuidados para o Senhor. Eles estavam dizendo: Senhor, estranho, que ainda era um estranho para eles. Estranho, nosso coração está ardendo. Não vá, já é tarde, é perigosa, o caminho é perigoso. Fica conosco. Nós cuidaremos de você. Nós oferecemos hospitalidade. Nós oferecemos o nosso coração, a nossa casa, a nossa mesa. Nós oferecemos. E então essa é a bendita atitude deles. Eles ofereceram o seu coração. Eles queriam oferecer cuidados para Ele. Eles ofereceram um coração de devoção, um coração de adoração, um coração de prontidão. Eles estavam a oferecer isso para o Senhor. E agora, irmão, eu preciso ler 2 estrofes de um poema para você, que dizem o seguinte. Esse é um poema, e é um maravilhoso poema. Depois, aqueles que quiserem, eu posso passar o poema, mas eu quero ler só as 2 primeiras estrofes, porque eu acho que se eu for ler tudo, você vai se distrair. Então, mas as 2 primeiras estrofes são impressionantes. Elas são as estrofes como você falando ao Senhor, a primeira, e o Senhor respondendo. E elas são estrofes que para mim explicam esse fica conosco. Esse fica conosco. Então, diz assim: fica conosco, as sombras da noite caem, o caminho... Espera aí que eu preciso aumentar um pouquinho. Fica conosco, as sombras da noite caem, o caminho é solitário e árduo para todos. Portanto, tu, ó estranho, não chegarás a teu destino. Assim, vem e sê nosso hóspede até o amanhecer. Então essa
Essas são as palavras de amor da igreja para o seu amado. E como então esse estranho responde aos discípulos de Emaús? Fica conosco? Escutei eu corretamente? Dareis abrigo para mim durante a noite? Receber-me-eis como vosso convidado na vossa casa? Ó felicidade! Ó felicidade! Eu levarei vocês ao meu trono. Que maravilha, irmão. Que o Senhor encontre aqui aqueles que desejam e que podem dizer a Ele: Senhor, nós queremos oferecer os nossos corações. Com hospitalidade, fica, Senhor. Aqui o Senhor será ouvido. Aqui o Senhor será considerado. Aqui nós queremos a Tua voz. Fica conosco. Nós cuidaremos das Tuas feridas, das Tuas angústias. Tu tens com quem contar aqui. Então o que eles ouvem? Eu escutei bem. Vocês querem me receber na sua casa? Vocês querem me dar abrigo? Ó felicidade! Eu levarei vocês ao meu trono. Graças ao Senhor. Que o Senhor encontre aqui esses que anelam recebê-lo. Perdoe ter avançado um pouco no tempo. Vamos agradecer o Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por Tua palavra tão rica. Obrigado por Teu anelo por nós, Senhor. Obrigado por Teu desejo de ser hospedado por nós. Vem, Senhor, olha do céu, vê e visita esta Tua vinha. Ser recebido em cada coração aqui, Senhor, encontra corações abertos, corações devotados, corações atentos. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Bendito seja o Teu nome. Amém.